Olá pessoal, eu sou o professor Nelson Adrien. Vim aqui nessa primeira parte dessa nossa análise fazer um estudo aqui sobre o repertório sociocultural. Sejam bem-vindos à nossa série de vídeos chamado de Por Dentro da Redação Repertório. Essa é a aula número 1 e eu vou analisar com vocês aqui algumas propostas de redação do passado que ocorreram em outros vestibulares e como, na verdade, essas propostas, elas de alguma forma, na verdade, têm uma lógica, um raciocínio que você vai seguindo literalmente. Então esse modelo aqui é uma técnica que eu, na verdade, desenvolvi justamente para que a gente possa trabalhar melhor os modelos, quer dizer, a ideia da argumentação, né? Não sou professor de redação, meu objetivo aqui é analisar a ideia de repertório, tá? A ideia dos conceitos, como usar, basicamente isso. Tá? E a gente vai começar, na verdade, analisando uma proposta de redação do Enem 2020. Tá? A gente vai analisar aqui a proposta, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. É o seguinte, tem que entender o seguinte, que os últimos anos, né, fazendo aqui uma análise aqui contextual, vai perceber que essa proposta ela tem tudo a ver com uma situação, por momentos que estavam sendo desenvolvidos. Né? É cada vez maior a temas, assuntos ligados à questão, por exemplo, da deficiência física, da deficiência mental. Tá? Então tu vai perceber que os estudos ligados principalmente a problemas de esquizofrenia, a problemas de autismo, né, a pessoas que têm algum problema psicopatológico, né, esses temas eles estavam muito em voga. Tá? Então há um raciocínio, há uma lógica de você analisar uma proposta de redação ligado a esse modelo, porque tem tudo a ver com a questão social. Né? Então, assim, os temas da redação, eles são temas ligados ao momento, à atualidade, a uma conjuntura. Tá? Então, para com aquela coisa de querer ficar adivinhando propostas de redação. Né? Como tem muitas vezes gente que quer adivinhar, acha que é a mãe de Ná, quer ser uma espécie de ser sobrenatural que possa adivinhar as coisas. Eu parto da ideia do seguinte, como é que a gente consegue identificar as propostas de redação? É quando você, na verdade, é alguém, é um aluno, uma aluna que está mais atualizada ao tema, que está mais ligada, por exemplo, à atualidade, ao momento. Uma pessoa, digamos assim, um estudante que se prepara para o Enem, tem que ter o perfil, a ideia, por exemplo, de atualidade, tem que estar diante, tem que estar ciente das coisas que estão acontecendo, tá? Então tu vai perceber que essa proposta aqui, ela tem tudo a ver com um momento, já desde muito tempo, sobre temas que vão falar mais sobre essa questão da doença mental, né? E também um outro lado, né? Que é a questão, por exemplo, do preconceito em cima disso. Né, em cima dessas questões. Então, tu vai perceber que existe uma conjuntura, e essa conjuntura, na verdade, ela acontece porque, se de uma maneira geral, isso faz parte da nossa realidade, o momento. E também o fato de que, nos últimos tempos, né, a medicina ela focou cada vez mais esses temas, esses modelos, essa condição social, né, e também uma questão também ligada a uma doença, a um distúrbio mental. Então, a ciência, de uma maneira geral, ela cada vez mais buscou mais esses modelos, atuou mais em cima disso. Então, não é uma proposta que caiu do céu. A gente vai verificar que é algo que existe desde muito tempo, que acontece desde muito tempo, tá bom? E né, é muito lógico que venha algo nesse sentido, porque falar de doença mental tem a ver com saúde, né? Tem a ver com questões psicopatológicas, a questão física, biológica, né? E poucos são os temas ligados a essa condição de saúde, tá? Mas o ponto central aqui é que tu vai verificar que tem uma relação direta com a questão social no caso do preconceito. Olha o nome. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Pode dizer assim, muita gente não sabia o que era estigma. Então foi preciso, por exemplo, as leituras complementares para que a pessoa pudesse ter uma ideia do que é estigma. Quer dizer, poxa, não sabe o que é estigma, né? Estigma é uma marca, é um rótulo negativo
que se dá em cima de algumas pessoas que têm, por exemplo, algum problema, ou aliás, alguma deficiência, que tenha, na verdade, uma condição física que põe como alguém diferente. Então tu vai verificar o seguinte, por exemplo, o caso de que pegar pessoas que têm vitiligo, a doença que a questão da falta de pigmento da pele, é mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, estamos falando de pessoas que quando sofrem algum tipo de preconceito, né, aquela condição, né, do vitiligo, né, aquilo, na verdade, a pessoa está mais sujeita ao estigma. Porque o estigma tem a ver com a ideia do preconceito, mas é um preconceito de caráter físico. Então, está relacionado à doença mental, está relacionado o quê? A doença, a questão física, por exemplo, um cadeirante, ele ou ela, por estar naquela condição, né, está mais sujeito a sofrer preconceito, é a ideia do estigma. Né? Não confunda estigma com estereótipo, porque estereótipo é basicamente um rótulo do ponto de vista social. Do ponto de vista social. Como assim, Nelson? Por exemplo, tu vai verificar que uma pessoa que mora numa área periférica, na favela, ela está mais sujeita ao estereótipo. Quer dizer, ela vai ser estereotipada pela ideia da pobreza e pela ideia de que se é pobre está numa condição de marginalidade. Quer dizer, a ideia de que é o que seria chamado da criminalização da pobreza. Ah, é pobre, é preto, né? Aí você tem o que? A ideia do estereótipo. O estigma não. Aqui ligado tem a questão física, biológica. Né? É uma condição física que o indivíduo se encontra. Né? A questão da doença mental. E como essas pessoas sofrem um preconceito por causa disso. Né? O estigma, porque a palavra estigma ela vem do grego, significa marca. No passado, inclusive até o texto complementar, se eu não me engano, o primeiro, fala sobre isso, de que as pessoas eram estigmatizadas porque recebiam uma marca no rosto, os escravos, uma marca no rosto, e aquilo ali significava a ideia de uma marca física, para entender que aquele fulano era basicamente o que? Um escravo. Então a ideia do lado físico, biológico, é nesse sentido. O estigma de hoje está relacionado ao fato de que pessoas numa condição de uma doença mental, elas estão mais sujeitas ao que? Ao preconceito, à discriminação, é nesse sentido. Aí pode dizer assim, Nelson, mas como é que existe essa ideia a questão do preconceito? Existe uma relação direta do que é chamado normal e anormal. O normal, que tu vai dizer assim, que é o que uma sociedade estabelece um valor, né, um paradigma, tá? Tu tem, por exemplo, autores dentro de um referencial teórico como o Emile Durkheim. O Durkheim fala do fato social. E o fato social é um valor da sociedade. Como é um valor da sociedade, é um padrão, que é aquilo que é visto como certo, como normal. Ah, qual é o tipo de relação? Heterossexual. Qual o tipo de indivíduo normal? Aquela pessoa que tem um comportamento, um tipo de comportamento, uma pessoa que não tem nenhuma deficiência física, é o normal. Então tudo isso que foge, tudo que foge a esse padrão, que foge ao fato social, é chamado de anormal. Aí você tem o que? A ideia do estigma, porque é uma questão de caráter físico, biológico, psicossocial, é nesse sentido, tá? Então veja que eu posso usar o Durkheim no conceito de fato social para entender o que é o normal e o que não é o normal, tá? A dizer assim, o que é um louco? O que é a pessoa louca? É aquela pessoa que foge ao padrão daquilo que é visto como normal, que é estabelecido pela questão da sociedade. Tá? Aí tu pode dizer assim, pô, Nelson, mas o Durkheim não fala sobre estigma, o Durkheim não fala sobre doença mental, mas ele fala de padrão. Existe um padrão social, o padrão que é chamado de fato social. Tudo que foge disso é o anormal. Aí você vai colocar ali o quê? A ideia do Durkheim como fato social, a ideia do padrão, o visto normal, e aquele que é visto como o diferente. É por isso que as pessoas que fogem a um padrão, a um fato social, sofrem preconceito. Tá entendendo? Então é essa a ideia. Então tu vai perceber que o estigma vai ser visto como uma marca, porque é uma marca que foge ao que é chamado de normal. Não é o padrão. E por isso sofre preconceito, tá? Porque tem a ver com uma questão física, biológica, nesse aspecto. Usa o Durkheim, tá tranquilo, beleza.
Nelson, tem um outro autor que a gente pode usar, tem o Ivan Goffman, um sociólogo canadense que fala sobre o conceito especificamente sobre estigma. Estigma como a ideia do quê? De uma condição física, biológica de novo, né? E isso leva ao preconceito, tá? Então tu vai perceber, na verdade, quando você verifica aqui, olha, o estigma, o título, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, é entender que a pessoa que não segue um padrão, que se enquadra, que é classificada dentro da ideia de uma doença mental, sofre o preconceito, pré-julgamento, é isso. Começa por aí. Então, nesse caso, é um indivíduo que foge aquilo que é visto como normal, tá? Aí você usa o fato social do Durkheim, tá? Aí vai fazer assim, Nelson, mas como é uma minoria, sim. Se é uma minoria, eu posso relacionar a ideia dos direitos das minorias, movimentos sociais? Pode, meu amigo. Você tem, por exemplo, você pode fazer a relação, por exemplo, com o caso do que era chamado antigamente de portadores de necessidades especiais, que agora é chamado de o movimento ou grupo de pessoas que tem uma deficiência física, né? Portador de deficiência física e agora o chamado de indivíduos, pessoas com deficiência física. Aí, nesse caso, você inclui também o que? As pessoas que estão nessa condição de uma doença mental. Pronto. Entender que essas pessoas ganharam uma série de direitos nos últimos tempos. Nelson, então eu posso incluir eles como uma minoria? Pode. Tá? E como minoria estão mais sujeitos ao quê? Ao preconceito, à discriminação. Tá entendendo? Então posso relacionar, dizer assim, são minorias, sofrem preconceitos, né, porque fogem do padrão do fato social, sabe? São estigmatizados porque é uma questão física, biológica, tá? E nesse caso, você tem o quê? Grupos que vão lutar pelos seus direitos. Então você já tem o movimento das pessoas com deficiência física, tá? Que luta em favor do quê? Dos direitos dessas pessoas, certo? Da inclusão delas na sociedade, tá entendendo? Então veja bem, de novo, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então eu posso pegar o estigma como o quê? Um rótulo preconceituoso ligado às pessoas que estão numa condição física diferente. Se estão numa condição física diferente, foge a ideia do padrão cultural, o padrão do visto normal, que o Durkheim chama de fato social. Tá entendendo? Então é o diferente. E aí, nesse caso, pode ser classificado como excluído. Aí vem a ideia do estigma, eu estou marcando as pessoas, né? Os cadeirantes, né, numa condição física, as pessoas que têm vitiligo, uma condição física, a questão mental, as pessoas que têm o quê? Problemas psicopatológicos, as questões, por exemplo, os esquizofrênicos, né? Eu posso incluir também até mesmo os autistas. Quer dizer, você tem grupos de pessoas que, por terem um comportamento diferente, são o quê? Estigmatizados, sofrem um rótulo em cima disso, tá? Então, todo o tema é ligado o quê? A preconceito, exclusão, discriminação, né? Rótulo em que as pessoas elas vão ser estabelecidas, né? Vão existir ali aquele rótulo que é chamado de estigma, né? Por quê? Porque essas pessoas fogem a um padrão. E esse padrão, na verdade, é chamado de fato social. Durkheim. Durkheim não trabalha com deficiências físicas, com doenças mentais, mas ele fala sobre um padrão. Então, se existe o padrão, isso é chamado de fato social. Evan Goffman, que fala sobre a questão do estigma, é um pouco mais complicado. Tá, então pega o fato social do Durkheim, beleza? Pega a ideia de preconceito, pega a ideia de discriminação e fala sobre a questão, e poderia falar sobre a questão do que? Das minorias, movimentos sociais. Então a ideia do que o deficiente físico, o deficiente mental, as pessoas nessa condição, elas são minorias, estão sujeitos ao preconceito. E existem grupos como os movimentos sociais que lutam a favor do quê? Das minorias. São chamados de novos movimentos sociais. Então veja que, se a gente avaliar com calma, gente, esse tema que parece um bicho de sete cabeças, é tranquilo. É legal, é muito bom, né? Porque veja que até nos textos complementares, eu não sei o que é estigma, muitos não sabiam o que é estigma. O próprio texto complementar já te ajuda.
Então, se ele te ajuda nisso, pô, aí tem até ideia. Caramba, marca social, certo? Marca física, preconceito, exclusão. Aí, pô, existe um cara que é diferente, e se ele é diferente, ele foge a uma regra do padrão social do Durkheim. Pô, posso botar o Durkheim aqui, certo? Aí eu estabeleço a ideia do preconceito, a ideia da discriminação, as pessoas que são rotuladas, que são, na verdade, estigmatizadas, é nesse sentido, na verdade, e os direitos dessas pessoas por movimentos sociais, posso incluir aqui. Tá entendendo, gente? Tranquilo, sem problema, tudo de bom. É isso que vocês têm que entender, é isso que vocês têm que avaliar numa proposta de redação. Gente, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula tem mais propostas do passado que a gente vai analisar aqui e dissecar com muito cuidado. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau.